botar aquele que eu tiver. Olá, preciosidades, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante e eu quero me basear aqui no livro de Gálatas, o capítulo 6 e o verso 4, que fala assim: cada indivíduo avalie suas próprias atitudes. Em algumas versões fala dessa forma. Na Bíblia que eu tenho aqui fala assim, diz assim: mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Tá certo, gente? Então, esse verso ele fala que cada um de nós devemos examinar nós mesmos, né? E nós nos examinando, gente, nós vamos descobrir se nós estamos em pecado ou não. Se tem algo na nossa vida que a gente deve mudar. Se tem algo na nossa vida que a gente deve melhorar. Será que tem algo na sua vida que você deve mudar? Qual o pecado que você vem acariciando e que pode fazer com que você perca o reino dos céus, o reino de Deus, a sua salvação? Qual é o pecado? Bom, gente, muitas pessoas acham que os grandes pecados nos afastam de Deus, mas na verdade, quando na verdade, pecados alimentados, seja ele pequeno ou grande, eles nos afastam de Deus, tá bom? E eu vou falar para vocês algo interessante, é que o inimigo, ele é um estudioso, sim, o inimigo, ele é um estudioso. Ele nos estuda desde a fundação do mundo, né? Ele nos estuda desde que Deus fez o homem. Ele vem estudando. Quando o homem pecou, ele veio estudando o homem para ele saber qual é o ponto fraco de cada um. Porque cada um de nós somos individual. Então, o meu ponto fraco não é o seu ponto fraco. E o inimigo, ele passa muito tempo estudando cada um de nós para descobrir qual é o ponto fraco que cada um de nós temos para que ele venha investir de uma forma mais intensa nessa área da nossa vida. É claro que ele vai agir em várias áreas, mas eu estou falando especificamente numa área em que em uma área que nós temos mais fragilidade, tá certo? Por isso que a palavra de Deus nos diz que nós não devemos nos mostrar fraco no dia da nossa angústia. Nós devemos nos mostrar forte. Tá morrendo por dentro, tá se acabando por dentro, mas se mostra forte, tá? É igual aquela mulher que falou, pro profeta. É igual aquela mulher que falou pro profeta, olha, vai tudo bem. O filho dela estava morto, mas ela disse, vai tudo bem. É assim que nós temos que ser. Não dar armas para o inimigo, tá bom? Porque a partir do momento que o inimigo, conhece a nossa fragilidade, ele vai agir em cima da nossa fragilidade. Pode ter certeza disso. Peito mole não. Gente, eu vou contar aqui pra vocês algo, porque assim como vocês... Eu vou contar pra vocês algo, porque assim como vocês, eu sou uma pessoa carente da glória de Deus, uma pessoa humana que peca, que erra, como cada um de vocês. Ah, não, mas é pastora, mas é mais santa. Não, não existe isso, gente. Todos nós somos carentes da glória de Deus e da misericórdia do Senhor. Isso é a grande realidade. Não há ninguém melhor que ninguém, tá bom? Temos que colocar isso na nossa cabeça. Não tem ninguém melhor que ninguém. E o que eu vou falar pra vocês aqui é sobre uma fragilidade que eu comecei a perceber, eu me examinando, eu comecei a perceber uma fragilidade que eu estava tendo e que estava se agravando na minha vida. E eu percebi que o próprio mal estava começando a investir em cima dessa fragilidade. E aí eu comecei a pedir misericórdia pro Senhor, né, no meu coração, na minha mente, para que Deus possa me mudar, me moldar, mudar as minhas atitudes com relação a isso. Então, eu sou uma pessoa, gente, que eu não gosto de mentir, né? Mas eu me peguei mentindo em coisas pequenas. E essas mentiras, elas começaram a crescer, sabe? Porque eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto de desagradar ninguém. Eu não gosto de tratar ninguém mal. Eu gosto de dar atenção para todo mundo, de conversar com todo mundo. Os inscritos que entram em contato comigo sabem bem disso. Então eu gosto de conversar com todo mundo e tentar orar pelas pessoas, tentar resolver, tentar ajudar, passar uma palavra de ânimo. Eu sempre fui uma pessoa assim.
E em cima disso, gente, eu comecei a ter uma fragilidade. Por quê? Porque eu comecei a mentir pequenas mentiras. Por exemplo, se uma pessoa falasse assim pra mim, a questão da mentira, gente, ela vem na... A questão da minha fragilidade veio em cima de querer agradar, né? Por exemplo, se uma pessoa cortar o cabelo, né, e chegar pra mim e o cabelo tiver ficado feio. Aí ela chega pra mim e ela diz, Célia, ela diz assim, Célia, meu cabelo ficou feio. Aí eu vou lá no meu íntimo, eu digo, eu não vou desagradar essa pessoa, eu não quero deixar ela triste. E eu falo pra ela, não ficou feio não, sabe? Sabe, gente, esse tipo de mentirinha. E eu percebi que o mal começou a entender que eu era uma pessoa que gostava muito de agradar as pessoas e que eu não sabia também dizer não. E comecei a passar por algumas dificuldades. Por exemplo, no domingo eu estava soberbada de coisas para me fazer em casa e chegavam pessoas falando, Célia, você pode me ajudar? E eu falava, posso. A outra pessoa chegava, Célia, você pode me ajudar? E eu, posso. Célia, você pode me ajudar? Posso. E acabava, gente, que era tanta coisa para me resolver no domingo, é um exemplo, sabe? Que eu acabava não resolvendo quase nada. E acabava sendo mentirinhas, porque mesmo eu não intencionalmente estando mentindo, né? Mesmo a mentira não sendo mesmo aquela mentira não sendo intencional, acabava sendo uma mentira. E eu comecei a pedir, Senhor, me ajuda, porque a palavra de Deus diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Né? A palavra de Deus diz clara que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E se é mentira de qualquer tamanho. Então, se uma pessoa tá com o cabelo cortado e tá feio, eu tô achando feio. Se uma pessoa tá com o cabelo cortado e eu não gostei, eu tenho que falar, mulher, não gostei. Mas se você gostou, tudo bem. Mas eu acabava falando, não, ficou bonito. Então, por exemplo, no amigo oculto, eu ganhava um presente de alguém. E a pessoa chegava... Ou então no amigo oculto, né? Chegava alguém, ou no meu aniversário, e me dava um presente. E aquele presente, gente, por exemplo, era um sabonete, né? E a pessoa chegava e dizia, e aí, Célia, você gostou? Aí eu falava, gostei. E aí eu falava, gostei, pra mim não ofender a pessoa. Então, assim, são coisas difíceis da gente encarar? É difícil, mas a gente tem que ser o máximo possível. Nós temos que ser sinceros e verdadeiros. A grande verdade é essa. Se a pessoa perguntou, a gente vai ter que responder e ela vai ter que ouvir. Ela está preparada para uma coisa boa ou uma coisa ruim, mas nós temos que falar a verdade. Nós temos que pedir sabedoria para Deus, é claro, para amenizar, porque a palavra branda, ela acalma a ira. A palavra furiosa, ela suscita a ira. Então nós temos que pedir a sabedoria de Deus para falar a verdade de uma forma branda. Jesus sempre falou a verdade. Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém para agradar. E nós podemos perceber isso em toda a trajetória de Jesus. Naquela trajetória que o pessoal começou a parar de seguir Jesus, as multidões começaram a se dispersar, né? E achando